Ouve. Muito bom dia. Tá muito chique hoje. Ainda já está escuro aí quase, Bom né? Bom dia. Gente, deu um problema no fuso horário aqui. Bom dia. Tem um problema no fuso horário. Olha, estou em Paris. E aí além disso, né, eu falei, puxa, gente, preciso dar aula para os queridos, a galera lá de Itapecerica, que está lá amargando em Itapecerica da Serra enquanto estou aqui. Eu acho que, na verdade, eu acho que a minha internet não está muito boa. Vocês estão ouvindo certinho, galera? O problema onde eu fiquei aqui nesse hotel 5 estrelas que eu estou, é que eu fico de costa para Eu fico de costas, tenho um chifre só. Na verdade, tenho vários, galera. O problema é que aqui ficou parecendo que eu só tenho um. Mas eu espero que vocês compreendam, pessoal. E vamos que vamos. Eu acho melhor a gente marcar um chá mais tarde. O que você acha? Olha, eu acho muito interessante, né? Kátia, minha amiga, também está em Paris, né? A gente vai se encontrar daqui a pouco. Vamos tomar um chá, né? Tá aqui, eu estou aqui contente, Kátia também. Então, o que a gente vai fazer em Paris hoje? Vamos estudar direito penal. Minha galera, bem-vindos todos vocês à nossa aulinha aqui de hoje. Sextou, não sei se vocês repararam, mas sextou, a semana passou voando, né, pessoal? Eu tenho aqui que o ano está voando. Bem-vindos à galera do primeiro semestre que está aqui, né? Acho que eu estou vendo aqui a Celi, que é do primeiro. Deixa eu ver. Kátia já é véia. Edmundo também. Deixa eu ver o que mais. Flávia já é véia. Gleice também. Giovana também. Jimmy também. Maria José também. A Marisa também. A Michele Inês fala. Ramon também é velho. Selminha também. Selminha é minha amiga, eu não vou falar que ela é velha. Selminha tá na flor da idade. O restante já é aluninho dinossauro, né? O pessoal do Calouro, sejam todos muito bem-vindos. Oi? Fabiane, primeiro semestre também. Fabiane, ontem conversei com a Fabiane. Bem-vinda, Fabiane, bem-vinda, né? Obrigada. Eu, coordenadora, trato os meus calorinhos assim, com o maior carinho, uma galerinha boazinha. Depois vocês vão ficando velho, a gente já, né, já fala assim, tá bom, vocês já estão velho. Mentira, galera. A gente trata todo mundo bem, a gente quer que vocês cresçam e estudem, né? Vamos aqui nos juntar nessa grande família aqui, que é a Anhanguera de Itapecerica. Galera do primeiro semestre, então fiquem à vontade. Eu passei para vocês lá no grupo, essa aqui é uma aula que vocês vão ter nessa grade de vocês, né? Na terça vocês vão ter aula de penal 1 e na sexta de penal 2. Então essa penal 2 vai ser um complemento. Então se vocês não entenderem, ficarem confusos, não se preocupem, tá? Porque a gente vai ter uma aula só para nós na terça, e aí a gente tira todas as dúvidas, além das dúvidas que a gente tira aqui. Quanto à galera do segundo semestre para frente, eu tenho o pessoal aqui do segundo, terceiro e quarto. Todo mundo já viu que vocês têm algumas disciplinas totalmente interativas. O pessoal do segundo semestre tem a teoria da argumentação, o pessoal do terceiro e quarto já tem trabalho, obrigações. Vocês estão conseguindo entrar lá nas disciplinas? Vocês já viram que embaixo tem as aulas do professor, que vocês têm que assistir. A aula é transmitida 3 vezes por semana ao vivo. E no sábado, 3 vezes por semana, eles marcam o dia. Não consigo falar o dia de todos, mas também sábado. Então, qualquer uma das aulas por semana que vocês assistirem, legal. Perdeu as 3 aulas do professor da interativa, não tem problema, vocês têm a possibilidade de assistir essa aula gravada, né? Só que a aula gravada tem um delayzinho lá de 1 semana, que eles editam a aula, né? E aí colocam lá para vocês para disponibilizar. Além disso, tem uma coisa importante que a maioria que vem questionar não está vendo,
é que vocês têm que rolar o AVA para baixo inteiro, que vai estar lá, aula 1, aula 2, aula 3. Quando vocês rolam o AVA para baixo, vocês vão reparar que lá embaixo vai ter o material de aula, vai ter o AVA para vocês. E a galera dos calouros também vai ter uma disciplina assim, né? A Célia e a Fabiane. A psicologia aplicada ao direito também vai ser assim. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui nessa aula inaugural. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo. Só para quem tiver dúvida já esclarecer agora, eu vou entrar pela minha senha, vai ser um pouquinho diferente da de vocês, chegar uma hora que vai ficar igualzinho. Opa, não é a Anhanguera. Só para a gente esclarecer isso com vocês. Aqui é Docente Online. Docente Online. Como tá eu estou logada no aplicativo, ele vai demorar um pouquinho mais para entrar. Se demorar muito, a gente deixa para o final da aula. Eu vou dar um prazo de 2 segundos para ele. Olha lá. Portal do professor. Esse aqui vocês não precisam entrar. Vocês vão entrar pelo AVA de vocês, estudar no AVA. Tanta gente, tapsirica. Deixa eu entrar aqui no portal. Esse aqui é o carinha do portal do professor. Inclusive, no final de semana, como eu não tenho nada para fazer, eu vou deixar umas questõezinhas para vocês responderem das minhas matérias. Aí vocês vão responder que eu preciso completar lá a avaliação do professor. Mas assim que eu disponibilizar, eu já aviso vocês lá nos grupos, já estou sempre chamando vocês no grupo. Estou lá e, pessoal, vai ter matéria para que vocês respondam umas questõezinhas de verdadeiro ou falso sobre o conteúdo das aulas. Vai valer nota. Vamos lá, então, olha só. Essa aqui é mais ou menos a carinha do AVA de vocês. Não se assustem, porque eu tenho bastante, já que eu sou coordenadora, então todos os professores eu tenho o espelho da matéria deles, né? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. Ó, civil obrigações. Vocês vão ter a matéria interativa de vocês. Ó lá, entrei na matéria, vai ficar igualzinho aparecendo para vocês lá. Aí vejam só o pulo do gato. Eu tenho aqui desse lado as aulas, só que o aluno precisa arrastar para baixo e ver que aqui embaixo vai ter as unidades, ó. Aqui, unidade 1. Alguns alunos ainda estão sem acesso ao AVA, que eu estou acompanhando. Estou acompanhando todo dia, eu olho, todo dia eu cobro, tá? Quem eu não estiver acompanhando, me chama depois no AVA. Hoje é dia que eu não posso acessar, eu só posso de segunda a quinta, né? Que eu tenho 10 horas de coordenação, mas eu peço para que vocês, o que eu puder fazer sem mexer na intranet, vamos que vamos, a gente ajuda. Continuando, ó. Aqui na unidade 1, veja, eu tenho web aula, vídeo aula, avaliação virtual, vai ganhar pontos quem fizer as avaliações, né, do AVA. Aqui eu vou ter atividade discursiva que vocês vão fazer e a avaliação dessas disciplinas também vai ser por aqui. Vejam aqui, explorem o AVA. Querem aprender mais sobre as disciplinas? Vocês têm um manual aqui, o roteiro e o manual. Mas o que é importante para a gente, que é totalmente diferente nesse semestre, pessoal? Isso aqui, ó, a parte das aulas, que antes não existia, que eu acho que é louvável, né, ó. Na aula 1, foram apresentados aqui aulas ao vivo com os professores, ó. Terça-feira, 1º de setembro, das 18 às 18h50. Já colocaram a aula gravada, quem não conseguiu assistir. A mesmíssima aula 1, dia 5 de setembro, das 9 às 9h50, ó, tem uma parte da manhã. E aqui,
das 9 às 9h50 no dia 29 de setembro. Ainda vai passar, né? Não, agosto. Que estranho, né? Mas vamos que vamos, né? Nada que, um monte de coisa a gente não... Todas essas aulas, quem não conseguiu ver ao vivo, fazer pergunta para o professor, ela está disponibilizada aqui de forma gravada. Beleza, pessoal? Só vou conseguir entrar para ver ao vivo se tiver no horário da aula, né? Ah, professora, me dá os slides desse professor. Não tenho, gente, não tenho. Material vai ficar disponibilizado lá embaixo e a dica falem na aula, participem da aula e peçam, né? Vai ter uma hora que ele vai abrir para as perguntas, peçam material. Professor, eu quero material, né? Não tenho acesso, porque esses professores dessas aulas interativas, elas são Brasil todo. Então, eles escolhem os professores top de linha para o Brasil inteiro vai participar dessas aulas. E era uma reivindicação antiga nossa, porque nós aqui, coordenadores, a gente não tem ingerência sobre essas aulas aqui. Qual aula que vai vir interativa, qual aula que vai vir com professor presencial, né, de carne e osso. Esses também são, mas eu digo na sala de aula. É que tá em tempo de pandemia, a gente está todo mundo por aqui, em casa. Mas vejam, então a gente queria que tivesse professor ali, e essa reivindicação foi atendida e agora vai ter. E o que é melhor, gente, desculpa que às vezes eu acordo com rinite. Ai, tô bem. E o que é melhor, né? Ontem eu recebi uns slides, não, umas fotinhos, eu até postei para vocês no grupo, que nós vamos ter alguns professores estrela, que vão dar aula de sábado, né? Entre eles está o professor Fred Didier, maravilhoso. Tem a Rosa Weber, deixa eu ver aqui, eu não lembro. Opa, meu zap aqui tá lotado. Aqui, ó, que achei. A Carmen Lúcia, ó, tô trocando as ministras aqui. A Carmen Lúcia, né, é aquela do STF, a chiqueza, dia 12 de setembro. Ela vai dar uma aula para nós, mas a disciplina dela é de Direito Constitucional. Então, olha lá, o meu crush, Leandro Carnal, maravilhoso, vai dar uma aula de Homem, Cultura e Sociedade. Só vamos ter acesso se a gente estiver matriculado na disciplina. Então, prestem atenção aqui nessas disciplinas interativas de vocês. Olha, elas vão ter, durante esse semestre, até dezembro, 14 aulas. Precisa assistir essas aulas para vocês terem como responder, né, a avaliação presencial, a discursiva. A discursiva daqui a pouco está aí, eu preciso anotar aqui quando que é o prazo final da discursiva para cobrar de vocês, para não deixar vocês perderem os prazos. Então, fiz esse panorama aqui para mostrar para vocês. Ó, a discursiva tem que postar aqui como documento do Word. Vocês vão postar aqui, não pode postar em PDF, senão eles não aceitam. Vamos aproveitar e ver qual que é a data da discursiva. Será que já tem aqui? Será que eu enxergo nessa altura do campeonato aqui? Desenvolver, não vai estar escrito aqui qual que é a data, mas eu me prontifico a achar aqui as datas e passar para vocês. Essas aqui, então, são interativas. Da turma da manhã, psicologia vai estar assim. Teoria da argumentação para o segundo semestre vai estar assim. Teoria da argumentação para o terceiro vai estar assim também. E aí a gente tem que olhar os quadros de cada uma. Vocês veem aqui, as disciplinas de cada uma, vocês veem aqui que eu falo para vocês. Alguma dúvida, pessoal, quanto a essa introdução aqui? Acho que alguém queria falar e eu ouvi alguma coisa assim, mas não lembro. Tudo ok. Ok? Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, me chama que eu ajudo vocês. Não esqueçam que tem aula, mas tem atividade no AVA para fazer, e essas atividades contam pontos. Então, tá lá o AVA, façam as atividades. Eu vou fechar aqui, então, para começar a nossa aula. Lembrando que também nós temos o ED, né, que é o estudo dirigido, que é aquele bem facinho que a gente faz. Façam o ED
do semestre de vocês, que pode ser cultura digital, tem o projeto de vida, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo, vai depender do semestre que vocês estão. Façam ele logo, tirem ele da frente de vocês, né? E aí, assim que vocês fizerem, me mandem esse certificado que vocês terminaram esse estudo dirigido, me mandem no Zap, pessoal, para a gente ter uma garantia. Vocês lembram que pode ser que aconteça de sumir lá do AVE, pelo menos vocês mandaram ali para mim, eu tenho essa garantia de que vocês fizeram, e aí eu abro o chamado, né? Só por uma precaução nossa aqui, esse tal de Ed. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha internet, que eu tô sentindo que a minha câmera tá travando. Tá aqui, tá na internet, tá de boa. Vocês estão achando que a câmera tá travando ou não? A voz tá normal? Pra mim não travou. Tá normal? Pra mim tá normal também. Meu cabelo tá parecendo que a vaca lambeu? Tá tranquilo. A senhora tá linda. Não pode falar mal que ela dá 0. Aqui em Paris Aqui em Paris é complicado, gente. Então, se eu falecer durante a aula, vocês já sabem que é rinite aqui, que estou um pouco prejudicada aqui, ó, só zoinho, né? Vamos lá, galera. Namora Animação, hoje é sexta-feira. Vou, então, compartilhar com vocês. E eu deixei um materialzinho de apoio maravilhoso lá para vocês. Vamos que vamos nessa nossa matéria aqui, que é a matéria mais legal que tem. Caramba, professora, você está morrendo? Não, tô de boa. Tô igual a professora. Rinite tá atacada. Aham. É coisa de gente muito jovem, né? E magra. E fica desse jeito. Muito jovem, muito magra, né? Nenhum dos dois eu, viu? Não, vamos falar que é, pô. Então tá bom. Tem que pensar assim. Vamos lá, minha gente. Olha lá. Aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque a professora é um pouquinho míope. Pouquinho, coisa pouca. Olha só, na aula passada, nós começamos a falar sobre os tipos de pena. Vocês estão me enxergando aqui, né? Tá bom. Deixa eu ver se está gravando, minha gente. Misericórdia. Tá gravando, ô Glória. Nós estávamos falando sobre os tipos de pena, só fazer um breve esclarecimento, uma breve rememorização. Já postei para vocês na aula passada, já está disponível para vocês no YouTube e também está disponível no AVA. Quem não conseguir achar lá, é só me falar, eu mando o link, isso aí é o de menos. Mas falamos lá na aula passada. Na primeira aula nós tratamos de princípios, quais eram as prisões, quais eram as punições, né, possíveis no Brasil e quais eram as impossíveis no Brasil, né? Não posso matar, eu não tenho pena de morte, não tenho pena de banimento, não tenho pena de trabalho forçado, não tenho penas cruéis no Brasil. Depois, nós estudamos quais são as penas possíveis no Brasil, segundo a nossa Constituição. E daí, nós fizemos uma divisão, usamos a Lei de Introdução ao Código Penal, para a gente fazer uma divisão entre o que é crime e o que é contravenção penal, se lembram? Aí eu disse para vocês, basicamente, que nos crimes eu vou ter uma punição e nas contravenções penais, outro tipo de punição. É assim que a gente consegue saber o que é crime e o que é punição, já que eu não tenho uma regra específica, né? Já que o legislador quem escolhe o que é crime, o que é punição, o que é crime e o que é contravenção penal. Em regra, contravenção penal é destinado para aquelas condutas criminosas, aquelas condutas ilícitas cuja a pena é menor, e no crime, maior.
Lá no código, como que a gente vai distinguir? E aí eu disse para vocês que nas penas, né, que estão atreladas às contravenções penais, elas vão aparecer a multa e a prisão simples. Prisão simples é aquela sem rigor penitenciário. E a multa é dinheiro que vai para o fundo penitenciário. Temos uma leizinha de contravenções penais, lei de contravenções penais, e elas estão lá, os tipos criminais, os tipos penais de contravenções. Mas o carro-chefe do direito são os crimes. Os crimes, eles são apenados, eles só têm uma pena privativa de liberdade ou de multa. A pena privativa de liberdade, pessoal, ela é dividida em duas. Eu tenho reclusão e detenção. Pena de reclusão e pena de detenção. E eu também tenho a pena de multa. Pena de multa, então, ela vai servir tanto para o crime como para a contravenção penal. Volta e meia, o legislador muda de ideia e ele pode transformar um crime em uma contravenção e vice-versa, uma contravenção em um crime. Para vocês terem uma ideia, o porte de arma, porte ilegal de arma, já foi contravenção penal, punido só com multa, prisão simples. Agora ele é crime, está lá na parte do desarmamento, lá do Estatuto do Desarmamento, mas já foi contravenção. O jogo do bicho é uma contravenção penal. Se amanhã o legislador quiser transformar o jogo do bicho em crime, ele vai alterar essa punição aqui. Então, pessoal, quando a gente trata de contravenção, a gente pensa não posso falar crime, porque o gênero é infração penal. Espécie, eu tenho crime e contravenção. Vamos pensar que contravenção é a infração penal pequenininha. Tanto que a doutrina, os livros de direito, vão chamar a contravenção penal de crime anão, ou delito liliputiano. E aí, a gente vai ter que se debruçar mais acerca dos crimes, já que nós temos aqui na nossa aula de teoria das penas, vamos deixar um pouco mais para frente as contravenções, nós temos que aprender quais são as punições existentes para os crimes. Aí na aula passada a gente visitou o Código Penal, lá a partir do artigo 31, e nós vimos que existe pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Começamos a falar da pena privativa de liberdade, restritivas de direito e multa. Hoje eu vou falar aqui da pena restritiva, da pena de multa, e na aula passada eu falei para vocês que a pena privativa de liberdade, ela é dividida em reclusão e detenção. O que é uma pena de reclusão? É aquela pena que é possível o cumprimento dessa pena em 3 tipos de regime penitenciário diferentes. Eu vou ter o regime fechado, regime aberto e o regime semiaberto. Na detenção, eu só vou ter inicialmente o regime semiaberto e o regime aberto. Hoje nós vamos tratar da multa e vamos continuar falando dos demais tipos de punição, enfatizando aqui a progressão de regime de pena. Vamos lá. Na aula passada já fizemos então um panorama aqui geral, mas nós vamos voltar ali, porque eu vou fazer umas perguntas, quero ver se vocês estão sintonizados aí na nossa matéria. A parte penal 2, teoria das penas, ela vai se dedicar a estudar quais são as penas possíveis e quais são os benefícios penais. Vamos aprender bastantes benefícios penais, suspensão condicional da pena, livramento condicional, vamos aprender a dosimetria da pena, prescrição da pena, são essas matérias aqui muito importantes para nós. Vamos lá. O que é pena de multa? A pena de multa, pessoal, ela vai aparecer no crime e na contravenção. E ela vai vir sozinha,
pode vir sozinha no caso da contravenção penal, ou no caso do crime, ela vai vir cumulada, ela pode vir cumulada com a pena privativa de liberdade, né? E a gente sabe, pessoal, que na nossa vida, às vezes dói mais o bolso do que fazer com que uma pessoa cumpra um trabalho voluntário. O bolso é a parte que mais dói no ser humano, né? Que tem mais inervação. Então, o direito penal, sabendo disso, vai lá e multa. Além da pessoa ter a punição corporal, privar a liberdade dela, restringir a liberdade, por vezes ainda vai cumular com uma multa. Mas o que é essa multa, como ela é cobrada e para onde ela vai? Olha só. E aí eu trouxe para vocês o artigo 49 do Código Penal, vocês podem acompanhar lá, mas aqui eu trouxe aqui um conceitinho e já fiz umas contas previamente aqui, porque eu sou ruim de contas, se não tiver uma calculadora, acabou minha vida. Olha lá, o que é multa? Olha lá, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Ó, o dinheiro não vai para a vítima da multa, ele vai para esse fundo penitenciário. Vai aparecer da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Vejam que o juiz vai calcular, vai ter um cálculo especial para essa multa, que a lei vai chamar de dias multa. Será a multa aplicada, né, no mínimo de 10 dias multa ou no máximo de 360. Olha como que a lei, então, ela vai calcular essa tal multa. Como que é o cálculo? Vejam só. Os dias multa, eles são... Isso aqui quem vai calcular é o juiz, né? E aí, nós que somos os defensores, precisa saber que lado que vocês estão, né? A gente pode trabalhar inicialmente como defensor. O que a gente vai fazer? A gente vai ver se o judiciário calculou a multa corretamente. Se ele calculou a multa corretamente, tudo bem. Se não, a gente vai lá e peticiona dizendo que está o cálculo errado. Mas como que a lei diz que a multa tem que ser calculada? Olha lá, eu tenho patamar mínimo e patamar máximo. Ó, o mínimo, pessoal, são 10 dias multa. E o máximo, 360 dias multa. Mas cada um desses dias vai valer um tanto da multa. O mínimo, segundo a lei que você aplica de valor, então eu tenho, de um lado, o valor da multa e do outro lado, os dias que vão incidir esse valor. Mínimo desse valor, 1/30 do salário mínimo vigente no tempo do crime. 1/30. Significa, pega o salário mínimo, que atualmente está em 1.000 e pouquinho, 1.045, coloquei ali, aqui, tá aqui. 1.045, divido por 30, significa 1/30. E essa pessoa pegou o mínimo do mínimo. Então, 1/30 do salário mínimo vezes 10 dias multa. Quanto que ele vai pagar? R$ 348,33, né? São 10 dias multa aplicado em 1/30 do salário mínimo. E eu sou terrível para explicar conta, né, pessoal? Aí eu começo a explicar conta, daqui a pouco eu mesmo estou aqui paralisada, né? Cadê a Selma para ensinar as contas para nós? Depois, calcular o máximo, rebentou, o juiz colocou o máximo. O máximo, pessoal, pode chegar por dia a 5 vezes o salário mínimo. Um dia, 5 vezes o salário mínimo, que vai dar 5.000 atualmente, né? 5.225. Nossa, que caro! Imagina 5.225 aplicado ao máximo de dias multa, que vai ser 360. Olha só, então vai dar o total nesse máximo aqui de R$1.881.000. Olha a quantia máxima aqui de multa que uma pessoa vai pagar. A depender, né, pessoal, desse pessoal que fica passando para lá e para cá com dinheiro na mala, isso aí não vai doer nem no bolso, né? Enfim, esse aqui é o cálculo do dia multa.
Primeiro, o juiz fixa quanto vale um dia, que pode ser mínimo 1/30 e máximo 5 vezes o salário mínimo, e vai multiplicar pela quantidade de dias multa que essa pessoa pegou. Detalhe, pessoal, a quantidade de multa, ela vai espelhar a sentença. Então, se a pessoa pegou a pena máxima na sentença, ele vai pegar a pena máxima do dia multa, porque é um espelho da sentença. Se ele pegou a pena mínima ou a pena intermediária, ele vai espelhar ali a quantidade de dias multa. E o valor de cada dia, aí o juiz vai se fixar na condição econômica do réu, né? Que o nosso sistema penitenciário, até pouco tempo atrás, que começaram a prender os peixões grandes, né? Era da sua maioria de gente muito, muito, muito pobre. Então, a maioria não conseguia pagar esses dias multa. E o que acontece, né? O que acontece é que, no Brasil, não existe prisão por dívida, salvo, né? A prisão civil do depositário infiel também não existe. A prisão civil daquele devedor de pensão de alimentos, né? De parcela alimentar, né? E a gente chama de prisão civil porque ele vai pagar ele vai ter que continuar pagando, mas para forçar a pagar, prende. No caso de multa, pessoal, ele não vai poder ficar preso se já terminou o cumprimento da pena e só resta pagar a multa. O máximo que pode acontecer aqui vira uma execução fiscal contra ele, e se ele não tem dinheiro, não vai pagar, não vai ficar preso pela multa. Mas vamos continuar aqui, ó. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Isso aqui é importante, pessoal, porque as sentenças, o que acontece? Elas demoram para sair. Vamos pensar numa sentença que saiu hoje, dia 11 de setembro, hoje é 11 de setembro, 11 de setembro de 2020, vamos pensar que eles estão julgando um crime que aconteceu dia 11 de setembro de 2019. Então, o cálculo do dia multa, ele tem que ser de acordo com o salário mínimo do ano passado, não pode ser desse ano, então tem que ficar esperto quanto a isso. E ele vai ser mínimo 1/30 o valor do dia multa, ou máximo 5 vezes o salário mínimo, né? E aí, na hora de pagar esse valor, aí sim a gente vai ter uma atualização monetária. Mas essa atualização monetária não quer dizer que o valor vai ser passado para o salário mínimo atual. Não, só vamos ter a correção monetária desses valores aqui. E como que vai funcionar o pagamento dessa multa? Olha lá, tá tudo na lei e eu coloquei aqui para vocês. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcela. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no salário do condenado, quando aplicada isoladamente e cumulativamente com a pena restritiva de direitos, ou quando consentida a suspensão condicional da pena. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e da sua família. O que eu estou querendo dizer aqui? O que a lei quer dizer? Que a multa, ela vai ter, o condenado vai ter a obrigação de pagar essa multa quando o processo se encerrar, quando não houver mais nenhum recurso. Acabou o processo, encerrou, a gente chama de trânsito em julgado. Trânsito em julgado, ele vai pagar a multa, né? O cartório do fórum vai expedir para ele uma guia, e ele vai pagar em 10 dias após o trânsito em julgado. Ele pode pedir o parcelamento dessa multa, ou também pode pedir que essa multa seja descontada em folha de pagamento. Mas aí, né, a gente tem aqueles poréns, já que eu falei para vocês que a maioria de pessoas que não conseguem pagar essa multa. Essa multa, ela vai ser executada, né? Ela vai ser executada, e se a pessoa não tiver bens ali, como que faz? A própria lei diz
que ela não pode incidir sobre o que é indispensável ao sustento da vida do condenado, né? Então, na hora do pagamento da multa, na hora da execução, precisa se verificar se essa pessoa tem condição de pagar a multa. É mais ou menos isso. Conversão da multa e a revogação. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. O que ele está querendo dizer aqui, né? Depois que acabar o processo, né, tem uns 10 dias para ele pagar, vamos pensar que ele não conseguiu pagar, não conseguiu parcelar, transforma essa multa em dívida de valor, né? E aí ela vai cair para dívida ativa, vai lá para a Fazenda Pública. Quem vai cobrar essa multa vai ser a Fazenda Pública, segundo a nossa lei. Inclusive, no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Essa parte aqui está distante. Vamos falar disso depois. O que a gente precisa saber agora? Não pagou? Cai para a dívida ativa dessa pessoa. Prende por multa? Não. Vamos olhar o Código Penal agora, mostrando essa partezinha para vocês aqui. Eu já deixei o material para vocês lá na... Eu já deixei o material para vocês lá na área do aluno. Então, vocês têm a possibilidade de ter essa matéria aí, não precisa desesperar, querer copiar tudo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor. Opa, meu água ficou inativo. 20 minutos. Nossa, já passou 20 minutos. Fecha. Não é isso que eu quero. Vai aparecer aqui. Olha eu passando o dedo no nariz. Eu esqueço que vocês estão me vendo. Olha lá. Vamos lá, revisitando aqui nosso código. A nossa aula de penal 1, né? Direito penal 1, teoria do crime, é do artigo 1º, que a gente estuda, lembra? Até o 31, se eu não me engano. Quem quiser revisar essa matéria, venha comigo na terça-feira. Concurso de pessoa, aqui, 32, desculpa. Aqui a nossa matéria é do 32 até o 120. 32 até o 120. Vamos ver o que a lei vai tratar para a gente sobre a pena de multa. Ela vai estar aqui embaixo. Restritiva de direitos, que nós falamos na aula passada. Pena de multa. Olha lá. Vamos ver aqui a pena de multa. Ó. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias multa. O valor de cada dia, então tem duas premissas que a gente usa, né? O valor do dia, que pode ser de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, e quantos dias? Aí eu vou multiplicar um pelo outro. O valor do dia será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30, pega o salário mínimo e divide por 30, do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. O valor da multa será atualizado quando da execução, pelos índices da correção monetária. Como que eu pago? A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitar em julgado a sentença, a requerimento do condenado e conforme a circunstância, o juiz pode permitir que o pagamento seja realizado em parcelas. Aí aqui está explicando como que vai parcelar. Depois, conversão da multa. Transitada em julgado a sentença, a multa será executada perante o juiz da execução e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que se concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
É suspensa a execução da multa se sobrevém ao condenado doença mental. Olha lá. Aqui, vamos lá, pena de multa. Vamos, então, belezinha, com a pena de multa. Vamos passar a régua na pena de multa. O que a gente precisa lembrar? Que é um valor que o condenado tem que pagar, é pago em dias multa. E se ele não conseguir pagar esse dias multa, pode virar uma dívida de valor e ser executada conforme uma execução fiscal, né? A mesma coisa de dever algum tributo, Maravilha. Deixe-me então agora mudar a telinha de vocês. Aqui. Será que é essa aqui, telinha? Estou com 300 telinhas abertas. Vamos lá. Opa, passei muito. Passei muito. Para baixo. Pode falar. A pena de multa, ela pode ser acumulada com... Eu posso ter pena de multa também na privativa de liberdade e na restritiva de direito ou só no outro caso? Pode ter sim. Tá. Obrigada. De nada, Jovem. Aqui, é aqui que eu quero. Aqui, tá na página que a gente já falou. Aqui, achei. Isso, aqui. Maravilha. Maravilha não, né? Porque o sistema começa a travar. Maravilha, pessoal. Nós vamos tratar agora de um tema. Opa! Peraí, agora não, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutinhos. A gente volta 9h25, 35. E aí eu já deixo preparadinho aqui onde eu quero o ponto da aula. E aí a gente volta rapidinho, daqui 20 minutos, vamos tomar um café. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida a gente tira depois no intervalo. Maravilha? Até já, pessoal.
Oi, gente! Desculpa ter saído nessa afobação toda, porque estava passando mal de vontade de espirrar. Então, desculpa, voltei aqui. Estamos todos aí, estão todos bem, estão me ouvindo? Aqui, eu passei um perfume parisiense aqui que me deu uma... Bom dia. Olá, vamos continuar aqui onde eu parei. Eu estava falando de multa, não era? Vamos continuar aqui, então, a nossa aulinha. Desculpem reparar a aula assim de forma repentina. Continuando aqui, então, eu vou projetar aqui para nós o Código Penal, porque nós vamos falar de uma matéria importante agora, que é a tal da matéria da progressão de regime. Vamos situar vocês na matéria. Cadê? Achei. Vai aparecer já. Maravilha, maravilha. Olha só. Nós, então, estávamos tratando dos três regimes de cumprimento três regimes de cumprimento de pena, não. 3 tipos de penas que nós temos. Olha lá. Quais são os tipos de pena que nós temos? Privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. Começamos a aula falando que essa pena de multa aqui, pessoal, ela vai vir aqui de mão dada com a privativa de liberdade. Quando tem pena de multa, professora? Depende da tipificação do crime. Às vezes vem com multa, às vezes não. Vamos passear lá a partir do artigo 121 do Código, quando o legislador começa a fixar penas em espécie, e vamos ver onde a multa aparece. Ela deveria aparecer em regra, pessoal, nos crimes patrimoniais. Vamos ver como que aparece na nossa legislação a pena de multa. Sem travar, computador, que acho que a gente fica chateado com você. Na verdade, não é o computador, é a internet, né? Então, se piorar, eu vou ali do lado e espeto o computador na rede, no cabo. Aqui, ó, crime, começa aqui a tipificação do crime, né, ó. Parte especial do código, a gente vai falar de crimes em espécie. E aqui, como que funciona o tipo penal? Eu vou ter qual que é a conduta proibida do artigo, ó, artigo 121. Conduta proibida é matar alguém. Qual que é a pena? Reclusão de 6 a 20 anos. Que espécie de pena é essa? Eu tenho privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Eu só tenho aqui, ó, a pena privativa de liberdade. Lembra que ela pode ser reclusão e detenção? Nós vamos falar mais disso hoje. Vejam que aqui no homicídio nós não temos pena de multa. Eu só vou ter no homicídio simples pena privativa de liberdade, que é a de reclusão. E aqui o regime inicial de cumprimento de pena, já que é reclusão, significa que pode ser regime semiaberto, fechado, semiaberto e aberto. Não tem pena de multa. Ô, legislador, acorda para a vida aí. Acrescenta uma pena de multa aqui. Outra pergunta. O juiz pode ficar muito puto da vida com esse homicídio simples e, por conta própria, acrescentar uma pena de multa aqui, gente? O que vocês acham? Isso foi uma pergunta. Aí não, porque não está escrito ali, então. Pena de multa, mais pena de multa. Reclusão mais pena de multa? Como diz a nossa trabalhadora da NASA, a Michele, não está escrito. Se não está escrito, não é, Michele? Tá certo. A Michele falou assim no meu zap, né? Ela está querendo esconder essa inteligência dela. Professora, diante do princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Como você quer
colocar uma pena de multa, professora? Se não tem pena de multa aqui, professora, cadê a pena? Só tem privativa de liberdade, de onde você está tirando pena de multa? Isso aí é o legislador que vai resolver. Você, juíza, não pode colocar uma pena de multa onde não tem. Vota melhor, pede para o seu legislador, cobra dele. Obrigada, Michele. Olha só, não pode ter pena de multa aqui se o legislador não colocou. O juiz não pode inventar pena. Ah, mas e se o homicídio for qualificado, professora? Vamos olhar se no homicídio qualificado tem? Olha lá, feminicídio. Reclusão de 12 a 30. Olha lá, o simples era de 6 a 20. A reclusão agora é de 12 a 30 se ele for qualificado. O que é qualificado? Um homicídio que tem um plus. Ou ele agiu com a traição, de emboscada, motivo fútil, desproporcional, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena. Ah, Michele, reclusão de 12 a 30. Dá para pôr uma multa aqui, Michele? Não está escrito multa, pessoal. Não está escrito multa, então não posso. Vamos achar algum que tenha multa. Homicídio culposo também não tem multa. Veja que o legislador não colocou multa aqui. Ah, infanticídio. Criancinha acabou de nascer, eu vou lá, torço o pescoço. Não tem multa. Aborto, não tem multa. Vamos lá, vamos achar uma multa aqui, não é possível. Lesão corporal. Tem multa quando está ligada a dano patrimonial, é isso? Era para estar, mas ó, é quando o legislador lembra. Além disso. Então, se for um dano patrimonial e o legislador não lembrou de pôr multa, não tem multa. Não. Eu sou da opinião que todos deveriam ter, né? Mas o legislador às vezes não lembra da multa. Olha lá. Lesão corporal seguida de morte, reclusão só pena privativa de liberdade. Vamos achar. Lesão culposa, também não tem multa. Vamos lá, periclitação da vida e da saúde. Ah, agora sim, ó. Pena de detenção de 3 meses, então eu tenho uma pena privativa de liberdade e a multa aqui, ó, usada de forma alternativa. Olha isso, pessoal. Eu posso ou usar a pena privativa de liberdade ou a multa. Posso usar qualquer uma das duas aqui. Vamos ver aqui, vamos achar a multa aqui. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não... Aqui não tem multa. Abandono de incapaz. Ou, nesse caso que é 3 meses, daí não entraria em transação penal ou progressão? Vamos lá, aonde que você viu 3 meses? 3 meses mais a multa. Isso. O que vai acontecer? Se o crime for, desculpa, até a pena máxima de até 2 anos, aí como que vai funcionar o processo penal? Aí lá no processo penal, se o crime for de até 2 anos, e aí eu consigo mandar para o juizado especial criminal. No juizado especial criminal, é oferecido um monte de benefícios para ele que nós vamos aprender. Vai caber transação penal, composição civil dos danos, vai ter suspensão condicional da pena. O que, por enquanto, a gente tem que saber é, se ele não aceitar nenhum tipo de acordo com a justiça, qual vai ser a punição dele, que o legislador estabeleceu, tá? Então, olha só, o abandono de incapaz, que apareceu muito na televisão, ó, o aumento de pena aqui, se a criança morreu, né? Aqui, reclusão de 4 a 12 anos, não tem multa também. Vamos achar os crimes patrimoniais? Deixa eu ir direto para os crimes patrimoniais, para não ficar demorando aqui. Começa lá no 155. Olha lá. Opa, mas ele foi muito para baixo. Olha lá, crime patrimonial. Ó, furto. Subtrair para mim ou para outra em coisa alheia móvel, ó. Reclusão e, tá vendo que aqui eu tô colocando os dois? Multa. Aí sim vai ter multa, o juiz vai obrigado a colocar multa. Crime qualificado aqui, olha lá a pena, 4 a 10 e multa. Reclusão de 3 a 8, aqui não tem multa, ó. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado.
O legislador esqueceu de colocar a multa. Ô, legislador, poxa, ó, a pena de reclusão de 3 a 8 se a subtração do veículo for transportado por outro estado ou para o exterior. Também não colocou multa. Vejam, pessoal, aonde que vai estar a multa? O legislador que vai definir. Entenderam isso? Maravilha. Vou voltar aqui, então, para a gente tratar da nossa multa. A gente tratou da multa e vamos falar de uma coisa importante aqui para vocês, ainda sobre as espécies de pena. Nós vamos ter pena privativa de liberdade, que vai ser a reclusão e detenção. Não vai aparecer lá nas penas escrito assim, pena privativa de liberdade de tantos anos. Não, só vai aparecer reclusão e detenção. Então, se aparecer reclusão e detenção, eu já sei que é uma pena privativa de liberdade. Vai aparecer alternativamente a multa ou cumulativamente com multa. Nesse caso, pessoal, tem multa. Se o legislador não colocou multa ali, estou falando do tipo penal ali, não vou ter multa. Pena restritiva de direitos. O que significa? A restritiva de direitos, ela não vai aparecer lá no tipo penal. Pena, limitação de final de semana. Isso não existe. O que vai acontecer é, se a pena privativa de liberdade puder ser convertida em restritiva, aí sim nós vamos convertê-la em restritiva. Vamos dar uma olhada aqui quando pode acontecer essa conversão. Vai estar aqui para baixo. Ó, restritiva de direitos. Primeiro, quais são as restritivas de direitos? Prestação pecuniária, que a prestação pecuniária é diferente da multa. Prestação pecuniária, o dinheiro vai para a vítima, não vai para o fundo penitenciário como a multa. Perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana. E aí, é muito melhor uma restritiva do que ir preso, não é, pessoal? Olha só, como que eu converto, então, a pena privativa de liberdade em restritiva? Aí a gente já ameniza a vida do nosso cliente, já vira para ele e fala assim, olha, você não vai preso, você não vai para o cárcere, eu consigo converter. Quando eu consigo converter? Olha lá, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, então o crime tem que ser até 4 anos, a aplicação da pena tem que ser até 4 anos. O crime, gente, pode ser de 20 anos, se o juiz aplicou até 4 anos, dá para converter em restritiva. Então, tenho lá, por exemplo, até 4 anos a pena, aí a gente vai pedir para converter em restritiva se o juiz não fez isso por ele mesmo, né? A gente chama de ofício. O crime não for de violência ou grave ameaça, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça, ou qualquer que seja aplicada se o crime for culposo. Então, prestem atenção aqui nessa parte. Eu tenho uma punição até 4 anos e o crime é doloso. A pessoa teve a intenção de fazer. Só que como a pena é baixinha e não teve violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um estelionato, né, um estelionato, um furto, então crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Até 4 anos, converto na restritiva. Se foi culposo, aí nesse caso não importa a quantidade de pena. Pode ser homicídio culposo, pode ser lesão corporal culposa, todos os crimes que vocês imaginarem na modalidade culposa. Quando o crime pode ser punido na modalidade culposa? Nós aprendemos isso em Direito Penal 1. Tem que estar escrito lá no artigo que pune a modalidade culposa. Se não tiver escrito que pune a modalidade culposa e não tiver escrito e o crime foi culposo, ou seja, não teve a intenção de praticar, foi um descuido, não haverá crime. Por exemplo, no furto culposo. Levei embora um celular que eu achava que era meu, mas não era. A hora que eu descobri, eu fui lá e devolvi.
eu subtraí coisa alheia móvel, mas eu errei, não sabia que era, eu faltei com a minha prudência, né? Eu fui negligente, na verdade, fui negligente. Nesse caso, não existe furto culposo, então a pessoa não responde por nada. E aí, como a gente vai abrandar a vida do condenado e vai transformar uma pena que ele deveria ser preso numa pena que ele vai cumprir de forma alternativa, olha só, se a pessoa for reincidente, ou seja, ele já tiver cumprido, ele já tiver passado por uma sentença anterior com trânsito em julgado e depois disso cometeu outro crime, nesse caso, ele não vai receber, em regra, ele não pode ser reincidente em crime doloso, né? Se for reincidente em crime doloso, não vai ter esse benefício. Porém, olha aqui o inciso 3º. Se a culpabilidade, os antecedentes dele, a conduta social, a personalidade dele, os motivos e as circunstâncias indicarem que esse reincidente tem condições, é melhor para ele cumprir a restritiva de direitos do que ir para a cadeia, mesmo sendo reincidente, o juiz pode converter. Isso aqui são os requisitos, pessoal, que nós vamos aprender lá da primeira fase da dosimetria. Então, se a primeira fase da dosimetria de pena, na hora que o juiz for calcular, se essa primeira fase ele restou ileso ali, não aumentou a punição, mesmo se ele for reincidente, é possível converter. E a conversão vai ser da seguinte maneira, olha lá, parágrafo 2º, isso aqui cai bastante na OAB. Se a condenação, lembra aquela condenação que tem que ser menor que 4 anos, se for doloso. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano só, bem levinha, a substituição pode ser feita, aqui que a Michele perguntou, por uma multa, substituir por uma multa, ou por uma restritiva. Vejam, pessoal, que restritiva de direitos não é multa, são penas autônomas, né? Então, naqueles crimes que eu falei para vocês que não existe multa, na hora de converter esse crime em restritiva, o juiz pode, então, aplicar essa multa. Em vez dele pegar, então ela vai substituir a pena privativa de liberdade por uma multa. Então, pode ser uma multa, ou uma restritiva. Ou vai fazer pagar um valor ao fundo penitenciário, ou faz aquela pessoa ficar 1 ano limitando o final de semana dela, ou uma ou outra, se a pena for até 1 ano. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva e multa, ou por 2 restritivas. Então, se a pena for mais que 1 ano, superior a 1 ano, 1 ano e 1 dia, superior a 1 ano, e até 4 anos, lembra lá, até 4 anos se doloso e não tem limite se for culposo, o juiz pode substituir por uma multa e uma restritiva, ou por 2 restritivas, é isso que está escrito aqui, ó. A pena pode ser substituída, aqui, ó. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas. Olha só, não vai sair no final de semana e também vai pagar uma multa. Ou não vai sair no final de semana e vai prestar serviço à comunidade. Então, mais de 1 ano, ele vai ter uma punição, uma restrição de direitos maior. Maravilha. Aqui está falando que se ele for reincidente, o juiz poderá aplicar essa substituição, desde que em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do crime. A gente vai entender em Teoria das Penas, em Direito Penal 2, Teoria das Penas, que o legislador ele faz de tudo para que o criminoso que tem uma pena baixa não vá para o cárcere, porque ele tem consciência que o cárcere, em vez de socializar, na maioria das vezes ele piora muito a condição dessa pessoa, já que o nosso sistema penitenciário, né, ele é dominado por facções,
nosso sistema penitenciário ele é superlotado. Então, a gente vai ver manobras do próprio legislativo para que essas pessoas não vá para o regime penitenciário. Vamos lá. Depois aqui, ó, a pena restritiva de direitos converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa a executar, será deduzido o valor cumprido da pena restritiva de direitos, respeitando o saldo mínimo de 30 dias. Nesse caso aqui, a pessoa recebeu esse benefício de, em vez de ir para a cadeia, ele vai cumprir limitação do final de semana ou vai prestar serviço à comunidade. Maravilha. Só que ele não justifica e não vai. Nesse caso, reverte, volta a estaca zero, ele vai cumprir a punição. Sobrevindo condenação de pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena anterior. Aqui significa, né, como que o juiz faz se sobrevier um novo crime, né? Se sobrevier um novo crime, vai depender da quantidade de pena desse novo crime. Pode ser que também seja pena baixa, e o juiz poderá, então, converter numa nova restritiva e deixar ele terminar de cumprir essa restritiva de direitos. Olha só se não é um mamão com açúcar. Então, essa parte aqui, né, essa parte aqui da restritiva de direitos, o que vocês precisam entender? Que a restritiva de direitos, pessoal, é um grande benefício para o condenado, já que ele não vai para o cárcere, já que ele vai cumprir a pena de uma forma muito mais branda. E essa restritiva de direitos, então, ela não aparece no Código Penal como punição, mas ela vai aparecer como uma forma de substituição da pena privativa de liberdade. Maravilha? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. E aí, voltando às penas privativas de liberdade, nós temos a reclusão e a detenção. Qual a diferença entre elas, pessoal? As duas são privativas de liberdade. A diferença entre elas vai ficar na seguinte situação. Quando eu falo em reclusão, o cumprimento de pena é mais severo. Quando eu falo em detenção, o cumprimento é menos severo. E por quê? Quando eu falo de reclusão, a pena inicial dessa pessoa, quando ela entra para a cadeia, vamos falar assim, ela pode entrar no regime fechado, ou para o regime semiaberto, ou para o regime aberto. Vai depender da quantidade de pena que ela pegou e se essa pessoa é primária ou reincidente. Por exemplo, se ela for primária, bons antecedentes, né, e pegou uma pena de 9 anos, 8 anos e meio, ela vai para o regime fechado, porque a pena é alta. Se ela for, por exemplo, reincidente e pegou uma pena de 7 anos, ela é reincidente, ela vai para o regime fechado. Vejam que o efeito penal de uma reincidência, ele vai atrapalhar muito a vida dessa pessoa, já que ele já passou pelo sistema penitenciário e novamente está cumprindo pena. Então, o efeito de uma condenação anterior piora muito a vida do condenado. Então, a gente sempre tem que pensar se a pessoa, quando a gente vai orientar o nosso cliente acerca do que pode acontecer com ele, né? A gente senta na frente do cliente, analisa o processo, e aí a gente fala para o cliente qual que é a pior das hipóteses que pode acontecer com ele e quais são os caminhos que a gente consegue traçar dentro do processo penal. E aí a gente vai mostrando para ele algumas possibilidades, mas a gente deixa clara a pior das hipóteses. Já que o trabalho do advogado, pessoal, não é um trabalho de fim, é um trabalho de meio, né? Principalmente na área criminal, a gente garante àquela pessoa que todos os mecanismos de defesa poderão ser usados.
Então, o bom criminalista, ele vai falar para o cliente qual que é a pior das hipóteses e quais são os caminhos que vai seguir. Vai dizer para ele assim, olha, o senhor pode ser condenado a uma pena de 15 anos e ficar no regime fechado, mas eu posso conseguir para o senhor esse benefício de diminuição de um sexto da sua pena se o senhor confessar. Então, é importante que o advogado saiba todos os benefícios que a lei dá para poder orientar o seu cliente, né? A gente nunca pode dizer, né? Isso é causa-ganha. Isso não existe causa-ganha. Claro que a gente tem que confiar no nosso trabalho e é claro que a gente tem que fazer o melhor possível, mas a gente nunca garante para o nosso cliente um final espetacular, porque muita coisa pode acontecer. A gente vai aprender isso em direito civil, que o cirurgião plástico estético, ele tem obrigação de fim. Se ele prometeu que ele vai deixar a pessoa com a cara da Gisele Bündchen, ele tem que deixar. A atividade dele é de fim. Agora, quando a atividade é de meio, né, ele não pode prometer um final. Ele pode prometer que todos os recursos inerentes ele vai usar, mas o final vai depender de um monte de aspectos que a gente não consegue prever. Então, nada de falar que isso é causa-ganha, é ganho, ninguém pode saber se é ganho ou não. Maravilha, pessoal? Nunca falei isso para o cliente de vocês, ainda mais no criminal, né? Que pode ser que eles venham querer reclamar essa promessa que vocês fizeram para ele. Mas vamos lá, falar então aqui das penas privativas de liberdade. Então, eu falei para vocês o seguinte, que eu vou ter a reclusão. Eu vou desistir de escrever, porque senão o sistema trava por causa do Teams. E a detenção. A reclusão, eu vou ter o regime fechado, semiaberto e aberto. E na detenção, eu vou ter o regime semiaberto e o regime... Opa, ele não quer... Vou colocar um pontinho para ver se ele para. Semiaberto e aberto. Porém, na detenção, se a pessoa transgredir a norma lá do sistema, ela pode regredir para o regime fechado, né? Ela desobedeceu as normas, vai lá para o regime fechado. Mas vamos aprender, pessoal, dentro desses regimes de cumprimento da pena, o que é cada um. Na aula passada nós lemos no código e hoje vamos falar aqui, ó. Primeira coisa, o nosso sistema penal, como a gente já leu na Constituição, ele é progressivo. O que significa? Vai começar ruim, mas a depender do comportamento da pessoa, do reeducando, olha o nome já, reeducando, ele entrou ruim e ele vai se educar para sair. A depender do reeducando, do comportamento dele e o tempo que ele fica no cárcere, ele vai progredir de regime. Então, ele vai sair do regime pior e vai para o regime melhor. A lei, então, vai trazer para a gente quanto tempo ele precisa ficar em cada um dos regimes. Vai depender se ele é reincidente ou não. E aí, o pior deles, o mais restritivo, é o regime fechado. No regime fechado, já vou ler aqui para vocês como que vai fazer. Depois vai para o semiaberto, depois para o regime aberto. Olha só, então, como que funciona nesse regime. Regime fechado. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Pense, então, num estabelecimento penitenciário de segurança máxima e média. É lá que tem que ficar o pessoal do regime fechado. Reservada às condenações de réus primários, cuja pena for superior a 8 anos de reclusão. Está lá na sentença, 8 anos de reclusão, regime fechado. Para os reincidentes, as condenações que ultrapassem 4 anos. Vejam como ser reincidente piora, e muito, não podia deixar de ser, a vida do condenado. Depois, condenado será submetido
No início do cumprimento de pena, há um exame criminológico de classificação para individualizar a execução. Aqui é um exame que ele vai passar por uma equipe multidisciplinar para saber em qual lugar ali, dentro do regime penitenciário, dentro do estabelecimento penitenciário, ele vai ficar, onde que é o mais adequado para ele. Especialistas médicos, uma equipe multidisciplinar que vai dizer onde ele começa a cumprir. E o que vai funcionar lá nesse regime? O regime sujeito a trabalho durante o período diurno e isolamento durante o repouso noturno. O trabalho será incomum no estabelecimento na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Pode trabalhar fora do presídio? Segundo a lei, sim, desde que para serviços e obras públicas. O preso quer trabalhar? Na maioria, sim, porque quando ele trabalha, ele remide pena, ele tem uma remissão de pena, que nós vamos falar já. O que é regime semiaberto? O melhor dos mundos seria um outro estabelecimento prisional totalmente separado, outra coisa, outra vida, né? Lá, no regime semiaberto, seria uma colônia agrícola ou um estabelecimento similar. O que vai acontecer lá? Aí lá eles vão trabalhar mais e vão ter direito à saída temporária. Então, a galera que tem direito à saída temporária é que está no regime semiaberto. O condenado não reincidente, para quem? Quem que vai para o semiaberto? O condenado que não é reincidente, ou seja, o primário, cuja pena, a pena intermediária aqui, mais de 4 até 8. Até 8, né? Então, conta de 4, mais de 4. 4 anos e um dia, até 8 anos completos, ele vai para o regime semiaberto. Poderá, desde o princípio, cumpri-la no semiaberto. Também o reincidente, cuja pena é igual ou superior a 4 anos, se a circunstância judicial for favorável. Vejam só, pelo Código Penal, gente, o reincidente, o único destino que ele teria seria o fechado. Mas a jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, deu uma flexibilizada. Disse o seguinte, olha, não vamos tratar o reincidente que pegou 1 ano de reclusão no fechado, né? A nossa política é anti-encarceramento, já que o cárcere não está sendo o melhor dos lugares. Vamos fazer o seguinte, se o reincidente tem uma pena inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais que nós vamos aprender, que são avaliadas pelo juiz na primeira fase do cálculo da pena, forem favoráveis, deixa essa pessoa no semiaberto. Não precisa colocar uma pessoa com a pena é até 4 anos no regime fechado. Não vai piorar muito, ela vai sair de lá pior, sem um olho, por aí vai, né? E onde que está escrito isso, professora? No Código Penal? Não, está numa súmula. Súmula, pessoal, são julgados reiterados no mesmo sentido que os tribunais colocam lá para que todo judiciário acompanhe. Elas são vinculantes, essas súmulas? Não, vinculante somente a do STF, quando ele coloca como súmula vinculante. Aí é obrigatório todo mundo seguir. Aqui, o juiz da execução vai seguir se ele quiser, não vincula. Porém, eles vão seguir sempre para não ter a decisão dele reformada pelo tribunal, que daí o advogado apela e o tribunal reforma. O que está escrito aqui nessa súmula? É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Ótimo. O preso que iniciou, o que eu vou perguntar na prova? Eu vou colocar ali a pessoa foi condenada a 3 anos e meio, ela é reincidente, qual regime de cumprimento de pena que ela vai ter? A gente precisa aprender isso que eu estou explicando aqui para você. Menos de 4 anos, se for reincidente, e as circunstâncias favoráveis, ele vai para o semiaberto. O preso que iniciou o cumprimento na modalidade fechada, ele pode progredir para o regime semiaberto após o
cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos. Vamos falar já de progressão de pena. Ele estava no fechado, ele pode ir para o semiaberto. Então, tem duas possibilidades, três possibilidades de ir para o semiaberto, né? Quando? Quando ele tem uma pena mais baixa, intermediária, ele começa no semiaberto, se ele for primário. Se ele for reincidente e a pena dele for até 4 anos, no semiaberto. Ou quando ele progride de pena, ele sai do regime fechado porque ele tem bom comportamento e já cumpriu o tempo mínimo no fechado, ele vai para o semiaberto. Detalhe, quando tem vaga no semiaberto, ele vai para o semiaberto. Quando não tem vaga no semiaberto, pessoal, ele vai para casa. Por quê? Porque não é possível que uma pessoa cumpra o regime de pena numa situação pior do que a determinada pela lei. Então, se não tem vaga no regime semiaberto e ela já tem o direito de semiaberto, ela aguarda vaga no semiaberto em casa. Apareceu vaga no semiaberto, aí ela volta para o regime semiaberto, sai de casa e volta. Vejam que essa situação esdrúxula gera uma sensação de impunidade enorme aqui nas pessoas, na população. Porque se não tem vaga suficiente no semiaberto, não é culpa daquela pessoa que está cumprindo pena, é culpa do executivo que não está fazendo estabelecimento prisional. Se não tem vaga no estabelecimento prisional, ele não vai ficar num regime pior aguardando, ele vai para casa. O executivo que faça mais presídios, né? Que faça mais estabelecimento semiaberto. Mesma coisa o aberto. Não tem estabelecimento aberto? Cumpre em casa. Então, a minha bandeira que eu levanto aqui como professora de direito é: façam mais estabelecimentos prisionais. Primeiro, façam mais escolas, né? Depois que fizerem mais escolas, façam estabelecimentos prisionais, para que essa pessoa cumpra todo o período da pena e não fique cumprindo só o fechado e indo para casa, né? Essa é a bandeira para acabar com a impunidade. Não é aumentar um monte de pena, aumentar, se ele vai cumprir parte só da pena, não tem estabelecimento, ele vai para casa. Essa é a bandeira que eu levanto sempre, né? Vamos cumprir a pena toda, né? Um beijo pro goleiro Bruno, que está lá no Acre, vai jogar futebol, né? Vai ficar numa posição de destaque. Eu acho isso um absurdo, né? Acho que deveria ser proibido, porque ele deveria trabalhar, sim, deveria estar no regime semiaberto, trabalhando no regime semiaberto como ele está, mas não numa posição de destaque sendo ídolo, né? Poxa vida. Triste, né, essa situação. Pode trabalhar, mas não numa posição de esportista. Isso daí a gente vê um esportista, a gente vê ele como um cara, pô, que cara legal, cara saúde, um cara gente boa, enfim, minha opinião. O preso, né, então, ele fica sujeito ao trabalho em comum durante o dia, na colônia agrícola ou estabelecimento similar. Trabalho externo é admitido, olha lá, pode sair para trabalhar fora? Pode, no semiaberto. Bem como a frequência em cursos profissionalizantes. Por fim, regime aberto. Regime aberto não é ir para casa. Regime aberto é execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento similar. O dia inteiro a pessoa pode estar fora, mas ela tem que dormir lá no estabelecimento do semiaberto, né, do aberto, desculpa. Que se o semiaberto já é defasado, o aberto então mais ainda. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido no período noturno e nos dias de folga. Vejam que quando ele alcança o regime aberto, ele tem que voltar e dormir dentro do casa de albergado. Ele não está em casa, ele está na casa de albergado. Ele trabalha e vai para a casa de albergado. Lá ele vai receber trabalho, ele vai receber cursos profissionalizantes, ele vai ter a liberdade dele ainda restrita. Ele não está livre ainda da punição, ainda não acabou.
Os regimes de cumprimento da pena, então, são para ressocializar. Ele vai melhorando. Tem 15 anos para cumprir. Durante 15 anos, ele vai passar por esses 3 regimes de cumprimento de pena. É isso que a lei vai pregar, tá? E como que vai funcionar aqui? Eu coloquei para vocês os regimes. Um resuminho aqui. Resuminho para nós dos regimes de pena. Ó, regime fechado, com você, amor, como diz as coleguinhas. Se ele for primário, ou ela, né? Pena com mais de 8 anos. Reincidente, regime fechado, pena com mais de 4. Regime semiaberto, estou na intermediária. Quando? Primário, pena com mais de 4 anos ou igual a 8 anos. Reincidente, igual a 4 anos, lembra lá da súmula 269 da STJ, e mais circunstâncias favoráveis do artigo 59. Regime aberto, trabalha durante o dia e dorme na casa de albergado. Quando? Se for primário, a pena de 4 anos, menor de 4 anos, e reincidente. Quando? Reincidente em regime inicial, nunca vai ser no aberto. Pode ser que ele cumpra o semiaberto e vá para o aberto, mas inicialmente não. E aí eu estou falando para vocês que ele é progressivo. O sistema é progressivo, já que a pessoa, durante todo o período de pena, ela vai transitar por todos os regimes de cumprimento. Ele é progressivo, né? E o condenado vai progredir de regime desde que atenda aos critérios objetivos e subjetivos. Ele vai, então, progredir. Pode ser que ele não progrida de regime, ele diga assim, não vou trabalhar, não quero trabalhar, não vou fazer nada, não vou sair dessa cela, não quero fazer nada. Pode, ele não vai progredir de regime, ele vai cumprir a pena inteira no regime fechado, já que ele não conseguiu essa benesse, esse benefício de progredir, né? Olha só, como que faz? O que são requisitos objetivos e subjetivos? São os requisitos que a pessoa do condenado ou o regime provisório de pena vai cumprir para ele progredir. Quando eu falo em critério objetivo, eu estou falando quanto tempo de pena que ele já cumpriu. Então, aqui o objetivo é ligado ao tempo que ele já cumpriu. E quando eu falo no requisito subjetivo, eu estou falando do comportamento do condenado. Ele precisa de tempo e de comportamento. Primeiro, no critério subjetivo, boa conduta carcerária. Antigamente, até um tempo atrás, ele passava pelo exame criminológico para poder progredir de regime. Só que, o que acontece? O exame criminológico, pessoal, é feito por uma equipe médica, equipe multidisciplinar, e aí o preso vão marcar esse exame, o preso vai ser levado até essa equipe médica, e a equipe médica vai entrevistar esse preso e vai verificar se ele tem condição de progredir, se ele melhorou como pessoa, se ele se arrependeu do crime, enfim, ele tem condições de progredir. O médico vai fazer um prognóstico, ele vai pensar lá no futuro, essa pessoa tem como progredir? E aí o que acontecia de pior? Não tinha vaga para fazer criminológico. Então, as pessoas ficavam aguardando o criminológico, não tinha vaga. O que o executivo fez? Alternativa A, abriu concurso, contratou um monte de médicos, um monte de peritos para fazer mais criminológicos. Alternativa B, o legislador tirou a exigência. Acertou quem colocou a alternativa B, né? Agora, quem que vai fazer esse atestado de bom comportamento? O diretor do presídio. Vai chegar o prontuário lá do executado, né? E aí, executando não, ressocializando, e aí ele vai verificar, teve alguma falta? Ele teve alguma transgressão? Ele desobedeceu? Não, então ele tem boa conduta carcerária. Vejam só, né? Então, que ruim. Mas ainda pode o juiz pedir o exame criminológico? Pode.
Ainda existe o exame criminológico para progredir de regime, desde que, a súmula 349 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que decisão motivada. O juiz, para que... Você vai lá no juiz, advogado, faz um pedido de progressão. Vai dizer, olha, ele tem bom comportamento carcerário e ele já cumpriu o período de pena necessário. O juiz pode, opa, peraí, esse cara aqui é complicado, hein? Ele já estuprou, ele já roubou, eu quero que ele passe por uma equipe médica. Aí, de acordo com a peculiaridade do caso, o juiz vai solicitar o criminológico, né? Quando o juiz solicita o criminológico, Deus nos acuda porque demora para marcar, né? Demora para marcar, e se a demora for irrazoável, demorou muito, vai lá e vai para cima, né? Vai para o tribunal pedir para soltar essa pessoa, já que não por culpa desse reeducando, está demorando muito. Beleza, pessoal? Então, esse primeiro critério é, a pessoa está se ressocializando, ela tem bom comportamento carcerário? Tendo essa resposta positiva, eu já tenho 50% de chances dele progredir. Segundo critério, pessoal, é o critério objetivo, né? Qual que é o tempo que ele cumpriu de pena? E essa daqui foi uma mudança do pacote anticrime. E a gente vai estudar bastante esse pacote anticrime e vocês vão ver que de anticrime não tem muita coisa não. Ele melhorou para o réu em alguns aspectos, né? Ele não piorou não, ele melhorou o anticrime, esse nome deu uma melhorada para o réu em alguns aspectos e em outros não. Mas pelo nome anticrime a gente pensa assim, só piorou para o réu, melhorou para a sociedade. Vocês vão ver aos poucos, quando a gente for chegando nas alterações do pacote anticrime, que não. Como que vai funcionar agora esse critério de tempo? Antes do pacote anticrime, os crimes comuns progrediam a cada 1/6 de cumprimento de pena. Os crimes hediondos e equiparados, ou seja, os crimes considerados horrorosos, que estão lá na Lei 8.072 de 90, e os crimes de tráfico, tortura e terrorismo, eles iam progredir com o seguinte critério: 2/5 se a pessoa fosse reincidente de cumprimento de pena, cumpriu 2/5, vai, por exemplo, 2/5, pegou 10 anos de cadeia, cumpriu 4 anos, acho que é 2/5, né? Cumpriu 4 anos, já posso para o regime semiaberto. Se fosse reincidente e crime hediondo ou equiparado, ele teria que cumprir 3/5 de pena. Aí, se ele pegou 10 anos, ele cumpriria 6 anos e iria para o regime semiaberto. Aqui é como acontecia antes. Agora, os critérios mudaram. Em vez de ser fração, é porcentagem. E eu tenho algumas porcentagenzinhas aqui que eu vou ler. Onde que está definido isso? Na Lei de Execução Penal. Quanto que é aqui? Primeiro, eu tenho o critério de 16%. 16% de pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Olha lá. Quanto tempo ele precisa ficar preso no regime fechado? 16% se ele for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça. Antes não tinha isso, né? Antes ele só via se o crime era comum, se o crime era hediondo, se era primário ou se era reincidente. 20% ele cumpre no regime de pena. Quando? Quando ele é reincidente, já aumentou 4%, e sem violência ou grave ameaça. 25% de pena, se o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, e ele for primário. Então, olha como a violência ou grave ameaça aumenta, né? Aumentou aqui 9%, mesmo sendo primário. 30% se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. 30% da pena. Então, se ele pegou 9 anos, me ajuda agora, 9 anos de reclusão, ele vai, violência ou grave ameaça, progredido, fechado para o semiaberto, cumprindo
2 anos e pouco, 2 anos e pouco, não chega a 3 anos, ele vai para o regime semiaberto. Lembrando, se não tiver regime semiaberto, ele vai para casa, se não tiver vaga. 40% da pena, se o apenado... Ai, esse treco fica aparecendo aqui. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Antes era se o apenado hediondo ou equiparado. Olha só, antes era 2/5 e 3/5, agora é 40%. 50% se o apenado for, cumpre metade, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte se for primário, vedado o livramento condicional. Só que a gente vai falar na hora do livramento condicional que essa letra já começa morta aqui, ele não pode a lei vedar livramento. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Olha só, 50%. 60% da pena, antes era 3/5. Se o reincidente, se for reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado. 3/5 agora é 60%. 70% se for reincidente em crime doloso com resultado morte, também vedando o livramento condicional. Isso aqui é guerra na doutrina, né? Dizendo que essa vedação aqui é inconstitucional. Vejam então, pessoal, que o que eles fizeram foi mudar o critério. Mudou o critério de progressão. Mudou o critério de progressão, que antes era fração, agora é porcentagem, né? Depois, observações importantes, né? Olha lá, condenado por crime contra a administração pública, levou dinheiro público, né? Terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou, ou a devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Tirou dinheiro da administração pública, cometeu algum crime, levou equipamento da administração pública, além de ter bom comportamento carcerário e cumprir os requisitos de tempo, precisa devolver o dinheiro público. E outra importante observação, progressão de regime do preso provisório, ou seja, aquele que está cumprindo a pena de forma provisória, está em prisão preventiva, olha lá, o preso provisório, súmula 716 do STF, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata do regime de pena mais severo nela determinada antes do trânsito em julgado. O que isso significa, pessoal? Que tanto o preso definitivo como o preso provisório tem direito à progressão de regime de pena. Não tem problema se ele estiver cumprindo de forma provisória. Ele tem direito ao regime menos severo de cumprimento. Depois, a gente já falou desse regime especial, ó, mulheres cumprem pena em estabelecimento separado, observados os deveres e direitos inerentes à sua condição. Direito do preso, ele vai conservar todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e corporal. O preso só perde o direito de liberdade, direito de ir e vir e o patrimônio. Ele não vai perder a integridade física, ele não pode perder a dignidade, a honra, e se acontecer, ele está sob a guarda do Estado, embaixo é sob, né? A guarda do Estado, então o Estado tem que zelar pela integridade dele. Trabalho do preso. Aqui essa parte importante. O que é trabalho do preso, né? O trabalho do preso vai ter sempre uma remuneração e não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo e é garantida a previdência social. Se o preso, podendo trabalhar, se recusa, ele comete uma falta grave, né? A gente vai estudar essas faltas na parte de execução. E o que vai acontecer se ele não quiser? Ele não vai ter bom comportamento carcerário e não vai progredir de pena, né? Vai ser azar todo dele. E para terminar nossa aula, pessoal, quando a gente fala em trabalho do preso,
O trabalho do preso sempre vai ser um direito que ele tem e uma obrigação. E é direito por quê? Porque quando ele trabalha, ele vai ter o benefício, né, do bom comportamento carcerário. Além disso, ele vai poder progredir de regime e ter uma remissão de pena. Apresento para vocês, então, a tal da remissão de pena. Prestem atenção que a remissão com C cedilha significa trabalho. Nós vamos ver uma remissão com 2 S's, que significa perdão. Aqui é a remissão de pena, né? Olha lá, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou regime semiaberto, ele poderá remir, ou seja, pagar, trabalhando, né, ou estudando, parte do tempo de execução de pena. Olha só como que funciona, né? Ele vai trabalhar 3 dias e vai ter descontado 1 dia de pena. Ele vai estudar 12 horas de frequência escolar, olha lá, a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio ou profissionalizante, ou superior e ainda qualificação profissional, 12 horas dividida em 4 horas por dia, 4, 8, 12, menos 1 dia de pena. O preso, se tiver oportunidade, além de trabalhar, ele pode estudar. Então, ele consegue remir 2 dias de pena. Olha que legal, ele pode acumular esses benefícios, né? Essa forma de estudo pode ser presencial ou à distância. E deverão ser expedidos certificados para eles. Essa é a remissão. Ele pode perder esses dias de remissão em caso de falta grave. Foi lá e matou o coleguinha de cela. Falta grave. Ele pode perder, ó, até 1/3 dos dias remidos. Ele não vai perder tudo, vai perder 1/3. Dias remidos significa descontos, dias a cumprir. Às vezes ele vai lá, trabalhou 3 meses, 90 dias, menos 1 mês de cumprimento de pena lá no final. Para eles é muito legal, muito importante. E para finalizar agora, sim, né? Detração de pena, está no artigo 42 do Código Penal. E quando eu falo em detração de pena, significa o tempo que essa pessoa cumpriu pena provisoriamente, ou seja, antes da condenação, vai ser descontado do tempo que ela tem a cumprir. E isso é importante a gente saber. Vamos pensar que a pessoa é primária, de bons antecedentes. Ela pegou 8 anos de reclusão, regime inicial fechado. Na hora do juiz, na hora de executar essa pena, verifica que ela já cumpriu 6 meses de pena, ela cumpriu em prisão provisória. 6 meses de pena, ela ficou presa durante o julgamento, antes do julgamento. Então, na verdade, não são 8 anos que ela tem, falei 9, né? 8. Não são 8 anos que ela tem que cumprir, são 7 anos e 6 meses. Aí a gente lembra daquela tabelinha do cumprimento de pena, 7 anos e 6 meses, o regime é semiaberto para o primário. Então, ela vai para o regime semiaberto, já regride de regime, já progride, desculpa, de regime e vai para o regime semiaberto. Tem que decorar aquela tabelinha que está lá no artigo 33 do Código. Então, na detração, computa-se a pena privativa de liberdade da medida de segurança, o tempo de prisão provisória que ela teve aqui no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e a internação em qualquer dos estabelecimentos prisionais, for pelo mesmo crime praticado. Acabou, minha gente, acabou. Qual que é a tabelinha que eu falei que vocês precisam lembrar, que é importante para nós? Essa daqui, ó. Regimes iniciais de cumprimento, fechado mais de 8 anos para o primário, mais 4 por reincidente. Isso aqui a gente precisa lembrar, porque isso aqui é muito importante e cai muito na OAB. Então, essa aula foi a de regimes de cumprimento de pena e multa. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre dosimetria de pena, como o juiz faz para calcular a pena privativa de liberdade das pessoas. Estamos aqui então, galera? Todos bem? Vocês estão vivos? Vocês estão todos dormindo? É isso? Já acabou. Estamos dormindo.
Eu estou aqui em Paris, né? Não pode dormir, vocês estão tão quietinhos. Geralmente nessas aulas de penal vocês ficam todos oriçados. Aqui, professora, como assim? É tanto benefício, professora, que dá até vontade de cometer um ilícito. Não, né? Não, é muito benefício, né? Essa tabela aí tem que decorar, professora? Essa Tem tabela que tem que decorar? Ô, Débora, tatua no seu braço aqui, ó. Isso, porque eu já ia falar exatamente isso. Como você adivinhou? Tá lendo a minha mente agora. Tatua na coxa. Você precisa lembrar dessa tabela. Precisa lembrar dessa tabela, que é mais importante do que lembrar de comer. Né? Tá Deixa bom. eu parar de gravar aqui. Por favor, gente. Eu fico com a impressão, né? Tenho medo de vocês não estarem entendendo, mas eu deixei para vocês o material de apoio. Vocês precisam ir lá no material de apoio.